Olá, meu nome é Felipe Sintra e nesse vídeo a gente vai falar como você consegue monitorar a performance do seu site, né? A gente vai entrar em algumas ferramentas que vão ajudar você a saber quais as métricas que você precisa melhorar na sua aplicação. Tem uma infinidade de aplicações, eu não vou falar aqui qual é a minha favorita, qual é a certa, qual é a errada, mas eu vou falar para vocês o que vocês precisam prestar atenção na hora de fazer o monitoramento da sua aplicação. Então, informações relevantes. O que é que você precisa saber? Como o seu site vai responder em diversos pontos. Primeiramente, em requisições feitas do seu país. Então, se você quer testar uma aplicação que está no Brasil, o ideal, né, que se você está utilizando uma ferramenta de teste, é que aquela requisição seja feita a partir do Brasil. Então isso não é restrito necessariamente ao domínio, isso está relacionado à sua hospedagem. Então quando você contrata a sua hospedagem, verifique da onde aquelas requisições estão saindo. Tem como a gente resolver isso, Felipe? Sim, tem. A gente tem como instalar uma CDN, que a gente vai falar mais para frente, e essa CDN vai resolver esse problema porque vai entregar o conteúdo de diversos lugares. Mas quando você estiver realizando o monitoramento do seu site, foque aonde está o seu público principal. Outro ponto importante que você deve estar tendo atenção é como o seu site se comporta na versão desktop e na versão mobile. Por que isso, né? Isso é muito relevante porque tem aí uma diferença de resposta entre um site desktop e entre um site mobile, porque a gente tem níveis de processamento diferentes. Então, se um usuário está em um device Android, por exemplo, a capacidade de processamento vai ser muito diferente de um computador Mac. Então isso é muito importante você estar acompanhando, porque muitas vezes a busca ela é mobile first. Ela olha primeiramente para as métricas relacionadas a usuários mobile. Depois, a gente deve dar uma atenção especial a conexões lentas, principalmente se o seu público está localizado no Brasil. É muito importante você observar como seu site se comporta numa conexão 3G ou 3G lenta. Então, alguns desses mecanismos de teste de monitoramento você consegue definir essas propriedades. E outro ponto importante também é como o seu servidor está respondendo às requisições. E por que isso é importante? Muitas vezes as pessoas simplesmente olham para as métricas de front-end e esquecem de olhar como o servidor está respondendo. A gente vai ter uma seção nessa série de vídeos específica para servidor, mas é um ponto que se deve ter atenção, que é a entrega do primeiro byte. A gente vai falar com isso com mais detalhes. É um ponto muito importante que se deve se observar nessas ferramentas de teste. Então, alguns sites que podem te ajudar, né? Primeiramente, a gente tem o PageSpeed Insights, que você vai acessar no pagespeed.web.dev. Você tem o GTmetrix, que também é bem popular. Ele tem algumas limitações que você não vai ter na versão gratuita um teste para a versão mobile. O Web Page Test é uma ferramenta que você vai conseguir testar tanto para o mobile quanto para desktop. Você também consegue escolher a localização da sua requisição, então ela vai estar aí dando uma gama maior de opções comparadas ao GTmetrix. E por fim, a gente tem um Lighthouse que vai rodar no seu browser, né, e vai dar uma série de relatórios. Então agora a gente vai dar uma olhada nesses exemplos. Então, primeiramente aqui a gente tem o Web Page Test. Então, ele vai dar algumas métricas. Então, por exemplo, o nível de segurança, no meu caso, está um F, né? Mas a entrega do primeiro byte está um A. Então, ele vai dar uma série de categorias aí e vai dar um score de F até A para esses itens. Então, a gente consegue ver mais detalhes sobre a requisição da nossa aplicação. A gente tem aqui um gráfico de cascata, né, de quando essas requisições responderam, e a gente tem uma tabelinha com as informações essenciais. Outro ponto importante que a gente tem é o Search Console. Por que eu estou mostrando esse item particularmente? O Search Console ele vai ficar monitorando a sua aplicação e ele vai dar uma série de métricas sobre a performance relacionada à busca da sua aplicação, de como os usuários encontram o seu site. E dentro do Search Console hoje a gente tem uma seção somente focada em experiência do usuário, que vai listar o Page Experience, o Core Web Vitals e como o seu site se comporta em dispositivos móveis. Além disso, a gente tem o
PageSpeed Insights. Então, aqui dentro do PageSpeed Insights, a gente tem dois relatórios importantes aqui. Primeiramente, vai ser o relatório de campo. Eu estava bagunçando a busca do meu site para fazer um teste particularmente e eu comecei a perder as informações de campo. Essas informações são recolhidas de usuários que acessam o nosso site. Outra informação é a informação de lab, né? A informação que é realizada em um ambiente simulado. Então, essa informação é relevante, sim, muito relevante. Mas o ideal é a gente ter informações de campo, que aí é a informação real dos nossos usuários. Como os nossos usuários estão respondendo à nossa aplicação. Mas aqui o que é que a gente tem? A gente tem as métricas do Core Web Vitals, a gente tem o tempo de carregamento. Então, se eu quiser saber sobre o Largest Content Paint, né, onde é que eu consigo ver esse elemento particularmente? Então, ele vai ser o LCP. Então, se eu clicar aqui no LCP, eu vou ter, dentro de diagnósticos, eu vou ter aqui quem é o meu LCP. Então, aqui ele tem um elemento HTML que o meu teste considera o meu LCP, ok? Então, além disso, o que é que a gente tem mais aqui dentro do PageSpeed Insight? A gente tem tanto o resultado para páginas mobile, né, o resultado como o meu site se comporta em dispositivos móveis e como o meu site se comporta em aparelhos desktop. A gente vê que tem uma diferença muito grande aí nos números, porque, claro, aparelhos desktop têm uma capacidade de processamento muito maior que um dispositivo móvel. E além disso, né, se eu estiver num ambiente que eu não consigo testar externamente, eu consigo utilizar o Lighthouse. O Lighthouse está dentro do Chrome. E onde é que a gente consegue acessar o Lighthouse? Eu posso clicar no botão direito do meu mouse e em inspecionar. E quando eu clicar em inspecionar, a gente vai abrir essa aba do Chrome DevTools e lá nas abas do canto superior aqui, eu pesquiso por Lighthouse. E dentro do Lighthouse eu consigo gerar os relatórios, ok? Então, essas são as opções que a gente tem de monitoramento. Tem uma série de opções, não estou listando a melhor ou a pior, mas sempre fica atento naquelas informações que eu compartilhei, certo? Aonde é que meus usuários estão, como é que meu servidor está respondendo e como sua aplicação vai responder para os usuários mobile e desktop, ok? Então a gente vai fechando esse vídeo por aqui e um abraço e até o próximo vídeo. Falou!